Estamos iniciando mais um Literato, programa realizado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste, que promove o contato direto entre público e escritores. Nesta edição, o jornalista e escritor mineiro Fernando Moraes apresenta sua obra Montenegro, as aventuras do marechal que fez uma revolução nos céus do Brasil. Uma biografia do visionário militar brasileiro Casimiro Montenegro Filho, que em 1950 criou o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, um dos mais respeitados centros de produção de conhecimento do mundo. Localizado em São José dos Campos, São Paulo, o ITA foi concebido à imagem e semelhança do Instituto norte-americano conhecido como MIT, Massachusetts Institute of Technology. Debatem com Fernando Moraes, o jornalista Augusto César Costa e a escritora e jornalista Socorro Acioli. Confira agora os melhores momentos desse debate gravado no auditório do Centro Cultural Banco do Nordeste, em Fortaleza. Fernando, quando a gente acaba de ler os seus livros, eu, pelo menos de todos eles, 2 me impressionaram muito. O livro sobre o Chateaubriand e esse agora sobre o Marechal Casimiro Montenegro. A gente fica com a sensação de que esses homens muito especiais estão fazendo falta hoje no Brasil de hoje. Porque parece que havia uma época de maior dedicação, de maior paixão pelo país, envolvimento com a vida nacional em todos os sentidos. Nós queríamos fazer a nossa primeira pergunta voltada para o seguinte: como é que você descobriu, ou como é que você escolheu fazer a biografia desse personagem fascinante, desse brasileiro tão especial que foi o Marechal Casimiro Montenegro? Bom, a minha sólida ignorância, jamais tinha ouvido falar no nome do Marechal Casimiro Montenegro. Um amigo paulista, que também não conhecia o Montenegro, mas que por vias transversas soube da morte dele e da história dele, me mandou um e-mail resumindo, dizendo: olha, morreu um personagem fascinante que fez isso, isso e aquilo, tem cara dos personagens que você gosta. Por que você não se anima a fazer um livro? Eu estava comprometido com outra história, com outro projeto, estava escrevendo o livro dos japoneses, Corações Sujos, tinha prazo, editora cobrando e tal. Não podia nem pensar em mudar de assunto. Mas eu acho que era coisa do destino. Parece que estava escrito que essa história ia ter que ser escrita por mim mesmo, porque anos depois, eu de volta ao Brasil, um dia entro no elevador que leva no lugar onde tem o meu estúdio, em São Paulo, e uma menininha de 9, 10, 11 anos, no máximo, talvez, olhou para mim com aquela arrogância das meninas de 11 anos e me disse: você é o Fernando Moraes, né? Como se estivesse me xingando. Sou. Minha avó adoraria que você escrevesse a história do meu avô. Eu falei: quem que é seu avô? Marechal Casimiro Montenegro Filho. Eu falei: já ouvi falar. A luz acendeu. Eu falei: acho que eu sei quem é e tal. Então pede a sua avó para me mandar algum material sobre ele. A dona Antonieta e os filhos organizaram um pacote, um envelope, assim, com coisas recolhidas dos arquivos do Marechal, para eu dar uma espiada, uma primeira espiada. Algumas fotografias, alguns documentos e tal. E eu acho que as profissões acabam gerando uma natureza adicional nas pessoas. Não sei se todas as profissões, a de jornalista seguramente. Eu acho que por ter passado 40 e tantos anos dentro de redação de jornal, ou pelo menos trabalhando com isto, com informação, o que serve, o que não serve, você cria uma natureza adicional. Você bate o olho num documento, num pacotinho de documentos, como foi o que mandaram para mim, e você já sabe se aquilo dá uma reportagem, se dá um livrinho, se dá um livrão. Eu bati o olho ali e falei: isso dá um livraço. Essa história dá um livraço. Tem todos os ingredientes daquilo que dá um livro que você põe em pé e ele para sozinho. E fui atrás, comecei a fazer e fui descobrindo coisas, descobrindo. A família foi extremamente generosa comigo, todos, sem exceção, muito generosos. Tiveram
em mim uma depositária, em mim uma confiança rara, que é entregar absolutamente tudo, sem uma coisa indefesa, eu diria, que eu poderia usar como eu quisesse. E isso é uma manifestação de confiança surpreendente, porque, na verdade, eles não me conheciam, sabiam do meu trabalho, acho que foi um pouco por causa disso que meu nome foi lembrado, mas a família ajudou muito, e particularmente o Fábio, o primogênito, falecido, que infelizmente morreu antes do livro ficar pronto, que é a quem eu dedico o livro, que foi uma espécie de... Ele fazia a intermediação para mim com a família e, ao mesmo tempo, com os militares, com o pessoal do ITA e da FAB. E foi muito bom. Foi um trabalho que me deu enorme prazer, e para cuja consecução, no final, eu contei com a ajuda de um querido amigo cearense, que é o Lira Neto, que me ajudou nas 5 semanas finais a montar aquela maçaroca, aquela cordilheira de informação, de fotografia, de depoimento, de entrevista. Ele já tinha me ajudado fazendo parte das entrevistas, os trechos referentes à relação entre Montenegro e Ceará, e a família Montenegro e Ceará. Foi o Lira que foi o meu, que é doutor em Ceará, que me guiou, me ajudou, fez entrevistas. Então, eu sabia, você sente, a experiência te mostra que ia ser um livro que ia dar certo. Nós estamos carentes de valores como esse hoje? Ou tem muita gente de valor que está desestimulada, que está arrumando as malas para sair do país? Como é que você vê a situação hoje? Eu acho que é um pouco das duas coisas. Primeiro, eu acho que deve ter muita gente importante fazendo coisa importante hoje que a gente não sabe. Seguramente. Deve ter. Aqui no Ceará, não sei onde. Tem. Em todas as áreas. Eu acabei de ler há 2, 3 semanas um artigo sobre uma descoberta na tentativa de cura do câncer, escrito na revista Nature, que foi criada pelo Darwin, de uma menininha brasileira, uma mocinha que se formou com dificuldade numa faculdade de São Paulo, foi trabalhar em Yale, nos Estados Unidos, descobriram que ela era uma boa pesquisadora, publicando artigo na Nature. Então, você vai falar, mas é difícil. É difícil, mas 60 anos atrás a gente importava pinico e o Marechal Montenegro estava querendo fazer um MIT aqui no Brasil e fez. Ele sonhava 60 anos atrás com um Brasil potência aeronáutica mundial. Um país que não produzia nada, nem parafuso, nem cerca de galinheiro, você importava. E o sujeito vem pensar em potência aeronáutica mundial. E hoje o que é? Os 3 maiores produtores de avião civil do planeta são a Boeing em primeiro lugar, a Airbus em segundo lugar, que é propriedade de 5 países, a Airbus. Exato. Em terceiro lugar, a Embraer, que é o quê? É uma costela do ITA. É o sonho do Montenegro. E por que ele vira um personagem fascinante para um autor? Porque ao mesmo tempo que ele faz o ITA, ele é um aventureiro. Exatamente. Ele é o cara que vai abrir o Correio Aéreo Nacional, vai se meter no meio de índio, no meio de bugre, no meio de um mundo que ninguém conhecia. Porque até a Revolução de 30, existia uma fatia brasileira que ia do norte ao sul, aquela fatia do litoral, do sudeste para o sul entrava mais para dentro, e o resto, era desconhecido. Você não sabia se em Roraima, Rondônia, que nem existiam ainda, você não sabia se tinha gente, se era branco, preto, vermelho, e eles estavam lá. A pista de pouso do Cachimbo foi aberta por eles. Foi uma pista aberta 50, 60 anos atrás, pelos moleques, pelos tenentinhos do Correio Aéreo Nacional, com o nosso Montenegro na frente. Então, tem lugar para isso. Tem espaço, gente para fazer isso, tem. Agora, precisa ter estímulo. Porque se sem ter estímulo o sujeito conseguiu fazer um MIT no Brasil, sem ter estímulo, não. Contando com a diversidade. Contando com a diversidade de governantes, de presidentes, sucessivos presidentes da República. Oposição medíocre, né? Oposição medíocre, mas com poder na mão. Exatamente. Com poder na mão, com poder para, inclusive, fazer o que fizeram para degolá-lo no auge da carreira dele. E, apesar disso, o ITA está aí.
E não é uma instituição da FAB, apenas uma instituição da sociedade. Que era o que ele defendia. O choque entre ele e o Eduardo Gomes, no fundo, na essência, era isso. O Eduardo Gomes queria o ITA inspirado no Wright Fields dos Estados Unidos, do Stanford Wright Fields, que é o quê? Que é uma instituição voltada para atender a Força Aérea Norte-Americana. E o Montenegro queria que fosse igual ao MIT, que é o quê? É uma instituição de produção de conhecimento tecnológico para toda a sociedade. Se apesar de todas as dificuldades que ele contou, com todos os sucessivos presidentes da República, dificuldades mesmo, inclusive durante a ditadura militar, ele conseguiu, imagina se você cria estímulo para isso. Exatamente. Então, isso mostra o quê? Mostra que a gente tem capacidade, que a gente tem massa crítica de boa qualidade, precisa de um estímulo. Depois que a gente acaba de ler o livro, a gente começa a pensar melhor no país, na potencialidade do país, na possibilidade de fazer um país melhor. É isso, num país que não fabricava parafuso. Eu lembro, eu era menino, filho de uma família pobre, morava no Cafundó de Minas Gerais. Na hora que eu fazia xixi, eu lia no fundo da privada, Tuai Ford Civic, fabricado na Inglaterra. Um gerente de banco modestíssimo, com 9 filhos, casa alugada, a privada era importada da Inglaterra. Em São José dos Campos, na mesma época, tinha um maluco dizendo, vamos fazer isso aqui, uma potência aeronáutica mundial. Fez. Fantástico. Socorro. Fez, é possível.